talvez nesse momento nós estamos querendo muitas coisas, esquecendo do. E assim eu fui questionar ao Senhor algumas coisas e com essa palavra o Senhor ministrou muitas coisas. E o que é que isso tem a ver com a série que nós estamos, passando? Um propósito, um plano e um. Nós recebemos cada sexta-feira aqui enxurradas de palavras. Palavras que nos ativam, palavras que nos confrontam, palavras que são respostas para o nosso coração. Amém? E essas palavras são palavras que muitas vezes nós guardamos ou não. E ali nós caminhamos, mas muitas vezes a sensação que nós temos na nossa caminhada é que a gente precisa de mais. Eu não sei se você já se encontrou em algum momento na sua caminhada com o Senhor, que você percebeu que a sua vida estava um pouco medíocre. Eu falo medíocre em que sentido? Na média. Nem tão pouco, mas também nem algo tão excessivo. Você talvez em alguns momentos pode ter se encontrado até questionando, porque tem momentos que nós passamos que parece que até o próprio Deus não tem nos escutado. E nos últimos dias eu tenho percebido que pessoas têm compartilhado desse sentimento. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu queria começar trazendo para vocês algo que eu acho que é extremamente importante para a gente falar. Quando a gente trata sobre uma série que o Senhor direciona e nós começamos a levar um tempo ministrando sobre isso, eu entendo que o Senhor está nos chamando para um lugar. E se Deus está nos chamando para um lugar, é um convite no qual eu decido aceitar ou não. E para hoje, entendendo que eu estou falando com mulheres que entendem que Deus ele preparou um propósito para você. Você tem um propósito. E por esse propósito, Deus ele prepara um plano. E esse plano ele vai passar por um caminho que você precisa trilhar. Eu percebo que nós muitas vezes estamos sendo negligentes com o que é essencial. Nós declaramos aqui no louvor sobre retirar as cinzas do altar. Dani veio e falou sobre o nosso senso de prioridade do Senhor. E nos últimos dias eu percebo que, por incrível que pareça, nós estamos deixando muito a desejar o primeiro mandamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque o que é amar o Senhor sobre todas as coisas? Queridas, amar ao Senhor sobre todas as coisas não é amar a palavra que o Senhor te libera como resposta. Amar ao Senhor sobre todas as coisas não é amar o serviço que o Senhor confiou nas suas mãos. Amar o Senhor sobre todas as coisas não é amar as sensações que um louvor te toca e promove em você. Amar ao Senhor sobre todas as coisas se trata justamente aonde o seu coração se encontra quando você tem ou quando você não tem aquilo que você mais espera e aquilo que você mais precisa. E nos últimos dias eu estava parando para perceber que nós corremos muito para entender o nosso propósito. E isso é muito válido, até porque se você chegou aqui nessa noite achando que você é mais um no meio da multidão e que Deus te criou por um acaso, eu vou te dizer que não, você tem um propósito em Deus. E uma mulher, quando ela tem um propósito em Deus, ela precisa se encontrar em um lugar. E existe um lugar que nós precisamos permanecer, porque não basta eu ter o conhecimento de que eu tenho um propósito, se eu não entendo qual foi o plano que ele traçou para mim, para eu trilhar o meu caminho. Só que o grande problema dos últimos dias é que nós estamos lidando com homens e mulheres que até entendem que Deus tem planos ao seu respeito, mas estão cheios de válvulas de escape, ou seja, pessoas que até entende que Deus tem um plano original, podemos dizer o plano A, mas nós sempre estamos preparados com o plano B, cogitando que o que Deus preparou pode dar errado. E por que nós nos encontramos assim muitas vezes? Por que nós encontramos muitas vezes tão duvidosas, tão incrédulas a respeito daquilo que Deus tem falado ao nosso respeito? Porque eu confesso a vocês que às vezes quando eu vou parar para perguntar ao Senhor o que é que Deus quer ministrar, eu falava, Senhor, mas são tantas palavras que já foram liberadas. São tantas coisas que parece que algumas coisas são repetitivas.
Mas eu entendo que para cada tempo o Senhor tem uma palavra específica. E essa palavra hoje, ela talvez não seja uma palavra que ela vai te levar a ter respostas muito claras do seu milagre. Mas eu vejo que Deus quer nos conduzir a um lugar. Entenda uma coisa, queridas. Neste tempo, Deus tem contado com mulheres que elas têm propósitos. Só que não basta você entender que você tem propósito se você não é achada em um lugar. E qual seria esse lugar? Eu queria que vocês viajassem comigo lá na palavra do Senhor, quando a gente está ali lendo a respeito do processo que Moisés conduz o povo até a terra prometida. Nós sabemos que por muitos momentos o povo teve que caminhar, o povo teve que parar, mas a gente percebe que em cada momento desse, Deus foi intencional com as suas instruções. Deus foi um Deus que foi dando instruções. E tem um determinado momento que o Senhor instrui Moisés a, antes de tudo, armar uma tenda no meio do arraial. E quando o Senhor fala para Moisés armar uma tenda no meio do arraial, é como ele estivesse sinalizando que ali seria o lugar onde Moisés ouvia a Deus para que pudesse conduzir o povo. E a palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que o sacerdote entrava naquele lugar, a nuvem descia. E ali enchia de fumaça, porque um sacrifício estava sendo queimado no altar do Senhor, para que eles pudessem ouvir a Deus. E o que é que isso tem a ver com a palavra que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler uma palavra que está lá em Êxodo, capítulo 30, que vai falar um pouquinho sobre as instruções. Todo esse capítulo vai vir com as instruções que Deus vai trazer sobre como queimar o sacrifício no altar. Só que de forma específica, nós lemos aí as instruções a respeito da queima do incenso. E aí, lendo essa palavra hoje, o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre mulheres que têm propósito, que muitas vezes tentam fazer coisas na força do seu braço, porque não têm buscado entrar no lugar da tenda de encontro, queimar o sacrifício que o Senhor espera, para que flua na unção. Existem muitas coisas que nós tentamos fazer na força do nosso braço, que o Senhor quer que nós venhamos nos sacrificar. Como assim sacrificar? Entregar o nosso coração para que tudo flua com unção. Uma mulher que ela é ministra, porque a palavra do Senhor diz que nós somos ministros desse tempo, nós somos o sacerdócio real. E eu entendo que vocês são ministras do Senhor com um propósito estabelecido da parte de Deus. E por isso vocês precisam ser movidas pelo Espírito do Senhor. Só que existe uma diferença muito grande no mover do Espírito e uma outra diferença entre os movimentos do Espírito. Quando você discerne o mover do Espírito, você se move pela unção do Espírito. Quando você se move pelos movimentos do Espírito, você pode fazer muito barulho, mas não está discernindo o que está acontecendo. E muitas vezes eu vejo que mulheres de propósito não estão atentas ao discernimento que o Espírito tem requerido de você nesse tempo. E, na verdade, muitas vezes, ao invés de sermos intencionais nos nossos clamores, estamos fazendo apenas barulhos. E nesse tempo o Senhor conta com mulheres que precisam entrar em um lugar. E qual é esse lugar? Bom, o contexto dessa palavra que a gente leu, como eu estava falando, é quando Deus ele vai ordenar Moisés. E ali ele vai ser, a gente leu aqui que ficou muito claro, algumas especiarias aromáticas que Deus instruiu Moisés a pegar. Para que essas especiarias específicas viessem vir o incenso do tabernáculo. À medida que fosse queimada essas especiarias, o incenso iria subir ao Senhor como um aroma agradável. E aqui, depois disso, o incenso ele seria colocado no incensário sobre o altar. A gente pode entender que depois de ser queimada essas especiarias, ele iria para um lugar de visibilidade. E como nós vivemos em um tempo que as pessoas querem ser vistas? Como nós vivemos em um tempo que as pessoas elas querem as plataformas? Como nós vivemos em um tempo que as pessoas elas querem ocupar posições? Como nós vivemos em um tempo que pessoas querem ocupar cargos, querem conquistar lugares, níveis. Existe um problema nisso? Não existe. Não existe nenhum problema. A questão é
quando você está buscando aquilo que não faz parte do seu propósito. E muitas vezes nós queremos alcançar lugares na força do nosso braço, sendo que Deus, Ele não nos direcionou para tentarmos acessar. Por exemplo, eu entendo que nós temos diante de nós temos muitas portas que eu acredito que são específicas para nos dar acesso para coisas na nossa vida. Só que existem portas que, por uma falta de discernimento e de não permanecermos em um lugar, nós tentamos abrir ela na força do nosso braço, sendo que a porta que Deus determina para que seja aberta, ela é aberta não porque você se esforça, mas porque Ele libera uma palavra. Então não há esforço da sua parte. E aí eu comecei a parar para refletir sobre como é importante nós estarmos fazendo a manutenção da presença. E aí o Senhor ministrou ao meu coração e falei assim, como assim, Senhor, a manutenção da presença? Nós estamos aqui, nós viemos, nós queimamos pelo Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos cheias, falamos em línguas, nós nos movemos pelos dons, mas muitas vezes existe algo que ele é crucial, que nós muitas vezes não damos manutenção, que é sobre o lugar secreto. Parece ser repetitivo essa palavra, mas eu acredito que para esse tempo existem muitas pessoas se perdendo achando que está no lugar secreto, mas não está no lugar secreto. Lugar secreto é o lugar onde você para queimar o incenso. E nós vamos perceber nessa noite que o incenso ele tem a ver com coisas muito específicas que nós precisamos queimar. A questão é que muitas vezes nós estamos entrando num lugar de oração, mas não estamos dispostos a queimar algumas coisas. A gente vai perceber que, se eu não me engano, eu confundo muito, mas se eu não me engano foi Eliseu. Ele voltou para queimar as suas carroças. Quando ele volta para queimar as suas carroças, isso ali sinaliza ele dizendo para o Senhor, eu entendo o propósito, eu entendo o chamado que o Senhor tem para mim, e eu queimarei tudo que é possibilidade de eu voltar atrás. Só que muitas vezes nós entendemos o nosso propósito, mas não estamos dispostos a queimar tudo que é possibilidade para voltarmos atrás. Porque venhamos e convenhamos que se pararmos para perceber, nós sempre queremos motivos para olhar para trás. Nós, às vezes, buscamos muitos motivos para questionar e achar que é melhor retroceder. E se você entrou aqui nessa noite achando que a solução é retroceder, a palavra do Senhor é para que você comece a queimar todas as carroças que te fazem pensar em voltar atrás. E essa manutenção da presença, eu comecei a parar para refletir. Quando a gente fala sobre manutenção, a gente lembra muito de conserto. A gente lembra muito de você sustentar algo. E qual é o objetivo da manutenção, né? Tá muito em alta agora essas unhas que as mulheres têm colocado, né? E quem coloca tem que passar pelo processo de manutenção por um determinado tempo. E a manutenção nada mais é para fazer o ajuste para que aquilo volte a ficar bonito novamente, visivelmente, quando a gente fala de unha, retirar todas as cutículas, enfim. Então, a manutenção nada mais é do que oferecer esse suporte. E o que é que isso tem a ver com a palavra? É que eu acredito que nesse tempo nós precisamos parar um pouco para nós percebermos o que nós precisamos estar dando suporte na nossa vida espiritual. Porque nós corremos o risco muito grande de estarmos tão ativos e tão desesperados por entrarmos em lugares para ocupar os nossos propósitos e estarmos desatentos e não estarmos como é que eu posso explicar? Não estarmos tão sensíveis a perceber daquilo que você precisa fazer manutenção na presença do Senhor. Mas agora eu queria entrar de forma específica na palavra. A palavra do Senhor, aqui quando a gente fala sobre o fogo, né, que queima, eu não sei se vocês já ouviram a expressão de fogo estranho. A gente já ouviu, né, o que é fogo estranho. Pessoas que às vezes estão na presença e a gente fala assim, meu Deus, aquilo ali é um fogo estranho, né? Só que muitas vezes eu percebo que nós estamos no contexto de igreja e nós estamos nos tornando muito mais críticos acerca do que os outros estão vivendo do que, de fato, fazendo a manutenção daquilo que nós precisamos viver.
Muitas vezes nós somos sinalizadores demais do que está acontecendo na vida do outro e esquecendo de consertar o que está na nossa vida. Muitas vezes os nossos olhos se voltam demais para o que o outro está fazendo, para o que o outro está deixando de fazer e esquecendo daquilo que a gente está deixando de dar manutenção. E muitas vezes nós estamos detendo atenção para coisas que Deus ele não está cobrando de nós. Não é da sua, pode ser pesado, mas com muito amor, não é da sua parte estabelecer um julgamento acerca do que o outro está vivendo. Isso cabe para o Senhor. A questão é que o tempo que nós estamos perdendo com os nossos olhos voltados para tantas coisas lá fora, nós estamos deixando de perceber o que é essencial, o que é aqui dentro. E muitas vezes estamos sendo reprovados no Senhor, no quesito do lugar secreto. Porque você pode não estar tão constante no lugar secreto e continuar sendo tocado pelos moveres do Espírito. Você pode não estar, eu falo de um lugar que mulheres de propósito precisam estar. Entenda, para mulheres de propósito existe um lugar que você precisa estar. E eu entendo que esse lugar, quando a gente se refere à tenda do encontro, onde a gente entra para queimar o incenso, eu tenho certeza que quando você chega nesse lugar, a última coisa que você vai se preocupar é com o que está acontecendo do lado de fora. Porque você vai estar muito mais interessada com aquilo que Deus está requerindo de você nesse tempo. E o primeiro ponto que eu quero te questionar, o que Deus tem requerido de você nesse tempo, como uma mulher que tem propósito? E por você estar tão preocupada com coisas que Deus não te pediu para você estar preocupada, você não está percebendo o que Deus tem exigido de você. O que Deus tem requerido de você nesse tempo. E que muitas vezes você tem estado desatento. E essa questão de fogo estranho, quando você vai pesquisar um pouco a respeito disso, ela vai se referir, porque naquele tempo a gente sabia que o sacerdote ele tinha que fazer todo aquele processo para fazer o sacrifício, a expiação, o processo de entregar, né, o sacrifício para o Senhor. E quando o sacerdote fazia aquilo de forma ilícita, que eles apresentavam incenso para Deus da forma que Deus não pediu, aquilo ali era um fogo estranho. Aquilo ali era um fogo estranho porque ele começava a queimar as coisas que o Senhor não pediu para ele. Talvez ele começava a queimar as especiarias que o Senhor não pediu para ele. E parando para entender desse ponto, você consegue perceber que até você pode entregar um fogo estranho para Deus, de queimar aquilo que Deus não te pediu? De se mover da forma que Deus não te pediu? Então nós precisamos estar atento a esse lugar que nós precisamos entrar. E como é que você tem se apresentado diante de Deus nesses últimos dias como uma mulher que tem propósito? Para onde os teus ouvidos têm se inclinado nesse tempo? Porque uma mulher de propósito, ela não tem tempo a perder. Uma mulher de propósito, ela não tem tempo a perder para ouvir certos tipos de coisas e aceitar e tolerar. O problema é que eu vejo que nesses últimos dias nós estamos sendo muito tolerantes com coisas que Deus não nos chamou para tolerar. E pouco intencionais com aquilo que Deus tem exigido de nós. Então, como mulheres nesse tempo, muitas vezes, nós queremos o ser usada, nós queremos o fluir do Espírito, mas nós não queremos passar por esse processo de primeiro entrar e queimar o que precisa ser queimado. De primeiro entrar no lugar da presença e entender o que é que Deus está exigindo de você. Porque Deus ele pode ter palavras muito grandes ao seu respeito, mas ele não entrega qualquer coisa na sua mão. E você não pode estar de qualquer jeito para receber o que Deus quer lhe entregar. E aqui a gente vai percebendo que Deus ele havia indicado que como o incenso ele deveria ser acendido. E a gente leu justamente aqui em Êxodo, capítulo 30, versículo 34 até o 38, vai ser justamente os detalhes que Deus vai dar de como é que eles tinham que queimar o incenso. E o incenso ele deveria ser queimado continuamente. Tinha que ser de manhã e de tarde. Aquele incenso ele tinha que estar ali, ó, queimando, queimando. E as brasas para acender o incenso tinha que vir do próprio altar. E aqui eu entro em um ponto muito importante.
a gente vai perceber que a palavra do Senhor vai nos mostrar que Moisés, por muito tempo, foi mediador entre Deus e o povo. Moisés, muito tempo, foi a voz intermediária que levava até o povo aquilo que Deus queria falar. E quando Deus falou que era para o povo subir para um monte que queria falar com ele, o povo não quis por medo. E aí nós vemos que todo o cenário vai se formando, Jesus entra em cena, Jesus rasga, na sua morte, aquele momento rasga-se o véu de alto a baixo, nós agora temos livre acesso. E nós não temos mais um mediador, nós podemos entrar nesse lugar, queimar o incenso que precisa ser queimado. Só que muitas vezes nós sabemos que nós temos livre acesso, estamos colocando terceiros e mediadores no nosso relacionamento com o Senhor. E o fogo que muitas vezes nós estamos entrando na presença do Senhor para queimar, são fogo do que os outros dizem, do que os outros falaram, do que os outros viveram, mas do que eu não experimentei. Muitas vezes, esse fogo que tem que vir do altar, que tem que vir da sua entrega, que tem que vir da sua dedicação, você pode... Mas isso não significa que o fogo daquela fogueira originalmente veio de um lugar específico do altar. Então nós precisamos ter esse discernimento. E aí eu queria entrar agora em um ponto muito específico. Porque o incenso, ele simboliza justamente aquilo que é santo, aquilo que você precisa queimar para ser purificado. Talvez para alguns essa palavra pode parecer um pouco maçante por eu estar trazendo muitas teorias, mas vocês vão entender que o Senhor vai nos conduzir a um lugar prático. E tem palavras que o Senhor precisa nos dar de forma prática na nossa vida. E aqui eu queria que a gente voltasse lá no versículo 34, quando ele começa a falar quais são as substâncias que deveriam ser. E aí vai dizendo que toma substâncias odoríferas, ou em outras traduções fala sobre as especiarias. E aí ele vai dizer que essas substâncias... Tem a tradução NVI aí só para eu ver como é que tá. Diante ali do Senhor, junte as seguintes essências, tá vendo? Em outra tradução fala as seguintes essências. Na tradução que eu li fala toma as substâncias odoríferas. Então a gente sabe que deveria ser tomado certos tipos de essências. E a gente sabe que tem vários tipos de essências. E aí ele começa dizendo quais eram as essências: estoraque, ônica e galba. E a gente vai se deter a esses 3 pontos específicos. Essas eram as essências que eles tinham que queimar naquele lugar. Só que tem um mistério muito grande quando a gente para entender o que é que essas essências significavam. E a gente vai trabalhar agora de forma mais prática. A gente entendeu que Deus ele quer mulheres em um lugar. Esse lugar é a tenda do encontro e nós não podemos nos perder no meio do lugar secreto. Muitas vezes por acharmos que estamos queimando, mas muitas vezes não estarmos queimando o fogo que vem do altar. Mas aí você vai me perguntar, mas Laís, como eu posso entrar nesse lugar de reconhecer agora que de fato eu tenho queimado um incenso que sobe como um aroma agradável para o Senhor? E vocês vão perceber como é simples e como é prático, mas como muitas vezes nós nos perdemos nesse lugar. E a gente vai trabalhar com a primeira essência, que é a estoraque. O que é a estoraque? A estoraque, sabe o que é? É um arbusto. E ela é de origem asiática, que produz uma resina que é totalmente aromática. Só que ela não tem corte. Por quê? Porque de forma espontânea, ela começa a produzir pingos ou gotas que esses aromas começam a subir. E esse primeiro ponto aqui a gente vai falar sobre aquilo que Deus espera no nosso lugar secreto, que é a espontaneidade. Isso nos ensina que nas nossas orações, nós precisamos entender que Deus ele não quer palavras mecanizadas. Deus ele não espera de nós aquilo que nós achamos que nós devemos falar. Mas o que o Senhor espera, partindo de uma entrega de coração, é as palavras que fluem na espontaneidade, entregando ao Senhor aquilo que precisa ser queimado.
E aqui a gente pode entrar em vários pontos. Quando a gente olha para esse ponto dessa essência, a gente pode lembrar de Daniel. Daniel foi um jovem que orava o quê? 3 vezes ao dia de forma espontânea. Ninguém pediu para Daniel isso. Ninguém pediu. E aqui eu já pego o exemplo do testemunho de Dani, que ela falou sobre algo que ela estava sentindo falta, mas que ela sabia que dependia somente dela. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós estamos sendo negligentes e culpando ao Senhor naquilo que espera, que deve vir de nós, naquilo que deve fluir do nosso lugar da espontaneidade. E esse lugar de queimar esse incenso, de ser espontâneo, é você rasgar o seu coração diante de Deus. É você reconhecer o que precisa ser confessado. É você reconhecer o que precisa pedir perdão para o Senhor. É você reconhecer os pecados que muitas vezes viram estimação na sua vida. E por muitas vezes ocuparmos posições, cogitamos a pensar que não mais pecamos dessa forma. O lugar onde a gente começa a queimar, o primeiro ponto é esse lugar de rasgar os nossos corações de forma totalmente espontânea. Só que muitas vezes nós vamos para o lugar secreto até mascarado para Deus. Nós achamos que conseguimos esconder para o Senhor. Mas existe um lugar que nós precisamos entrar, de sermos totalmente entregues ao Senhor naquilo que Ele espera de nós. A outra essência foi a ônica, que é um molusco marinho. E esse molusco marinho, ele se encontra em águas profundas, que tem as suas conchas, membranas fibrosas odoríferas, que quando queimadas, elas exalam um aroma suave e duradouro. Vocês percebem que cada um desses, quando elas entram no lugar de ser queimado, eles exalam um aroma. E vocês percebem que esse aroma ele não é forçado naturalmente. Quando é colocado em um lugar de ser exposto ao fogo, ele exala um aroma. E aqui, nesse ponto interessante, fala sobre a profundeza. As suas orações para o Senhor têm sido superficiais ou profundas? Quando você entra num lugar secreto, qual aroma sobe para o Senhor? Agradável? Ou um aroma que o Senhor olha assim e fala assim, nossa, eu sei que você poderia me entregar muito mais, mas o tempo que você diz que não tem, a correria que te ocupa, muitas vezes não faz subir para o Senhor o aroma que Ele espera, que você pode queimar. E quando a gente olha para essa especiaria, é muito interessante, porque fala de profundeza. E aqui eu lembro quando Ezequiel fala das águas que não poderiam mais ser passadas de formas aos seus pés, mas elas só poderiam ser passadas águas que se passam a nada. E queridas, há um tempo que Deus tem nos convidado para um lugar de profundidade. Esse é o tempo que Deus tem nos convidado para um lugar de profundidade. Porque o que é um lugar de profundidade? Quando nós estamos numa praia ou numa piscina que ela tem níveis, que ela vai sendo nivelada, cada vez que você vai andando, a tendência da água ela começar a subir. Até que chega um momento que você sente que ali já se torna perigoso porque você vai perder o controle. Só que quando a gente fala sobre essas águas profundas na presença do Senhor, é justamente o lugar quando você começa a perder o controle. A questão é que nós ainda queremos ter o controle das nossas vidas. A questão é que nós ainda queremos determinar como é que as coisas têm que acontecer nas nossas vidas. E muitas vezes chegamos até a lugares que são fundos, mas não estamos dispostos a perder o ar e ver Jesus se tornar o nosso próprio oxigênio, ao ponto de nós entrarmos no lugar e ver Ele estabeleceu o controle na minha vida. Esse lugar das profundezas do Senhor. Você percebe que quando um mergulhador ele entra nas profundezas do oceano, ele não tem a visão do que está externo, do que está no lugar de fora. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos com as águas ainda meio que na ponta do pé e ainda com os olhos enxergando o que está do lado de fora e perdendo de ver o que tem de beleza nas profundezas, de mergulhar na água do Espírito. E esses olhos voltados para o lugar externo é muitas vezes estarmos presos às circunstâncias.
E o Senhor nos convida a esse lugar, de sermos mais profundos e estarmos dispostos a perder o controle. Você está disposto a perder o controle da sua vida? Você está disposta a perder o controle da sua vida? Entregar nas mãos do Senhor? Porque isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue. Se você entrar em um carro para pegar uma carona com alguém, aí tem uma pessoa que está sóbria e uma pessoa que está bêbada, você vai pegar carona com quem está sóbrio. Por quê? Porque você sabe que você não vai colocar sua vida em risco em alguém que vai estar no controle de um volante. A questão é que nós queremos trilhar o caminho, mas queremos ainda estar no volante. Nós queremos entender o propósito. Queremos trilhar o caminho que Deus propôs para nós, para a gente viver todos os planos do Senhor na nossa vida. Mas nós queremos ainda estar no volante, tentando determinar como é que as coisas têm que acontecer. Na verdade, muitas coisas podem desatar na sua vida quando você sair do volante e entregar o controle para o Senhor. Quando você sair do lugar e dizer assim, Deus, eu desarmo. Deus, eu escolho depender do Senhor 100%. Porque às vezes o que é escassez para você nesse tempo é a forma que Deus está fazendo para te mostrar que Ele está se tornando o dono do governo e exercendo o controle na sua vida. Às vezes o que é dor para você nesse tempo é Deus estabelecendo o governo e te colocando no lugar de dependência. Às vezes o que custa lágrima nesse tempo é Deus te mostrando que você tem que ir para um lugar e começar a depender mais dEle. Às vezes a ausência de algumas respostas, Deus vai se calar mesmo para você ir para um lugar mais profundo. Porque às vezes o que você quer não é o Senhor, você quer a resposta. Às vezes o que você quer não é o Senhor, você quer a provisão. Às vezes o que você quer é que Deus faça para que todo mundo veja, mas você não quer o Senhor. Porque se Deus te entregar isso, você permaneceria nas águas profundas? Ou você sairia desse lugar profundo para mostrar que Deus fez? Porque aquilo que Deus faz com você, você não precisa ter esforço para mostrar para ninguém, não. Ele mesmo se encarrega, porque a honra e a glória é para Ele. A questão é que nós estamos nos perdendo em amar ao Senhor sobre todas as coisas. E olha como nós nos perdemos nas coisas lícitas, nas coisas permissivas. Porque muitas vezes, por sermos muito religiosos, batemos no peito para dizer que não temos pecado e que não nos perdemos mais em alguns pecados, sim. Mas você pode estar se perdendo naquilo que é permissivo. Você pode estar se perdendo na própria bênção que você tem pedido ao Senhor. Quando ela tomou o seu coração no lugar de Deus ter o governo na sua vida. Nas causas que você tem colocado diante de Deus e que você tem muito mais expectativa pela resposta do que entrar no quarto e encontrar o Senhor. Mulher com propósito, ela sente, ela chora, ela questiona, mas ela ama a Deus acima de tudo, com resposta ou não. Com resposta ou não, ela permanece em um lugar. Mas nós não queremos entrar no lugar para queimar os incensos. Porque os incensos que Deus muitas vezes vai nos levar a queimar, como essas especiarias, essas essências, são essa sua tentativa de sempre caminhar achando que você dá conta de tudo. Achando que nessa sua independência de eu sei o que é que eu faço, você está resolvendo as coisas da melhor forma. Não queira culpar o Senhor. Se no meio da caminhada você pode até ter entendido o propósito, ter até entendido o plano, mas no caminho você começar a amar mais o propósito do que a Deus. Porque é possível. É possível. Pense aí no que você tem colocado diante do Senhor, que para você é urgente, que Deus precisa fazer. Queria que você pensasse agora. Aquilo que é dor, aquilo que é escassez, aquilo que é falta, aquilo que é humilhação.
todos os dias mesma humilhação, aquilo que precisa da intervenção de justiça de homens, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. E eu te pergunto, você ama mais ao Senhor ou você ama mais o que Deus precisa fazer para que isso aconteça? Se há um lugar que você precisa ser encontrada nesse tempo, é na tenda de encontro, queimando o que precisa ser queimado. Porque quando você sair desse lugar, você vai ver naturalmente as coisas acontecer. A questão é que entramos no lugar secreto com a motivação errada e permanecemos lá com a motivação errada. Há um problema em entrarmos com a motivação errada? Não. O problema é quando entramos e não queimamos o que é errado no nosso coração. O problema é quando entramos e ainda assim permanecemos, Senhor, parecendo crianças birrentas. Sabe quem é mãe aqui que passa por algum momento que o filho, porventura, possa ter feito passar vergonha em algum lugar? Às vezes a gente está fazendo igualzinho com Deus. Às vezes a gente está fazendo igualzinho, ou pior. Porque estamos levando a nossa vida pelas nossas conveniências, pelas nossas questões. Evangelho não é isso. Evangelho sim é consequência da bênção, do que Deus vai fazer. Mas se tem uma coisa que você precisa ser encontrada nesse tempo é com um coração que ama a Deus acima de tudo. Porque quando você tem, Ele está lá. Quando você não tem, Ele também está lá. Quando você chora, Ele está lá. Quando você se alegra, Ele está lá. Quando todos se vão, Ele permanece. Por que não amar a Ele acima de todas as coisas? Só que, para isso, você precisa perder o controle. Você precisa entrar nas águas mais profundas de Deus. Talvez você ache, mas eu já estou vivendo coisas grandes no Senhor. E quem te disse que não tem lugares mais profundos? Só que para esse lugar ninguém te leva a força. Você precisa escolher entrar e queimar. E por fim, o gálbano, que é uma planta que ela é sempre verde, em canais olifeiros, de onde se extrai o perfume medicinal e aromático, quando cortado ou ralado. Isso aqui vai nos sinalizar um outro ponto, que é quebrantamento. Nós falamos da espontaneidade, falamos da profundeza e agora nós estamos falando sobre quebrantamento. Dessa planta, é uma planta que ela se coloca nesse lugar de ser cortada, de ser ralada. E às vezes a gente precisa, muitas vezes, permanecer sendo um vaso na mão do outro. E quando perde a forma, tem que deixar ele colocar as coisas no lugar. Só que vaso resistente, quando quebrado, é muito difícil para o oleiro pegar ele e refazer de novo. E às vezes o que o oleiro quer fazer conosco é quebrar algumas coisas, algumas estruturas dentro de nós e nos refazer da forma que ele quer. Só que muitas vezes nós queremos ser um vaso que é útil para ser usado pelo Senhor, mas não queremos entrar na forma que o Senhor determinou para nós. Porque para entrar na forma tem hora que tem que ser amassado. Tem hora que tem que ter o orgulho quebrado. Tem hora que o ego tem que ser pisado. Só que muitas vezes não estamos dispostos a isso. Queremos a utilidade do vaso, mas não queremos a essência do vaso. Queremos o fluir do vaso, mas não queremos o toque do oleiro no vaso, que muitas vezes, com muito amor, ele vai tocar e refazer algumas coisas em nós. E esse lugar é o lugar de quebrantamento. Nós olhamos para a palavra do Senhor e podemos nos lembrar de Ana. Ana que permaneceu naquele lugar de constante quebrantamento até o Senhor ouvir. Então, essa palavra é para nos lembrarmos que não basta somente entendermos um propósito, um plano e um caminho, se não permanecermos em um lugar.
Nós precisamos permanecer em um lugar. Esse lugar que faz de nós fluir o que é espontâneo e queimar o que precisa ser queimado. Esse lugar que nos leva a lugares muito mais profundos. O louvor pode subir. Há lugares muito mais profundos no Senhor, que muitas vezes vai te custar entregar o controle de algumas coisas. Talvez tem mulheres aqui que Deus está pedindo para você começar a entregar o controle de algumas coisas na mão do Senhor. Coisas que você acha que você entregou, mas você sabe que você não entregou, porque você fica nessa tentativa de resolver sempre na força do seu braço. E talvez seja essa uma noite de você entregar o controle de algumas coisas. E principalmente, o coração quebrantado. Principalmente, um coração que está em um lugar de vulnerabilidade para o Senhor. Porque um coração contrito e quebrantado é o que o Senhor espera de nós neste tempo. Amém? Se coloque de pé. E eu queria que você se colocasse com os seus olhos fechados, começasse a pensar em tudo que o Senhor ministrou ao seu coração. Feche os seus olhos nessa noite. Queria que você começasse a refletir a respeito dessa palavra e começasse a sondar seu coração. Como está a sua vida com o Senhor, sua vida espiritual? Como você tem levado sua vida? Você tem passado pelas águas mais rasas ou você, de fato, tem sido conduzida pelo Senhor aos lugares mais profundos? E há algo queimando no meu espírito sobre coisas que você precisa começar a entregar nas mãos do Senhor, como um controle. Sabe, tem mulheres aqui que tá que nem naquela corda, naquela guerra de braço com o Senhor, sabe? Com algo na mão e tá entregue e toma, entregue e toma. Você até faz as suas orações de entrega para Deus, mas todas as vezes que aparentemente algo foge do seu controle, você toma novamente. Porque você acha que na força do seu braço, você consegue resolver algumas coisas. E nessa noite é uma noite de entrega. Você precisa se colocar nesse lugar de entregar ao Senhor. E entregar não é fácil, minhas irmãs. Deus ele olha para você e sabe que para você entregar isso não é fácil. Deus sabe que para você é difícil você olhar para essa situação, ver até todos olhando e questionando onde está o teu Deus. Mas o Senhor está te convidando a entregar. Mas é uma entrega genuína. Porque muitas vezes você não tem descansado em Deus porque você não entregou de forma plena para o Senhor. Muitas vezes a tua alma tem andado tão agitada, tão cheia de conflitos, justamente porque você não entregou ao Senhor. Só que nesse lugar onde o Senhor nos convida a começar a queimar os nossos incensos, para que o aroma comece a subir, eu quero te dizer que a tua oferta de entrega sobe como aroma para o Senhor. Eu quero te dizer que a tua oferta de entregar diante de Deus, ainda que te custe, te doa, ainda que custe as tuas lágrimas, ela sobe como um aroma agradável para o Senhor. Esteja disposta a fazer subir um aroma agradável para o Senhor. Esteja disposta nesse momento a rever como você tem levado sua vida. A quem você tem amado mais nesse tempo? A quem você